Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e bem-vindo ao meu canal Física Fácil Play, onde você aprende física de uma maneira bem fácil. Nesse vídeo eu vou fazer alguns exercícios sobre dilatação do tempo, todos eles relativos, olha a redundância, todos eles pertinentes à teoria da relatividade. Então a gente vai ver exercícios que falam sobre a velocidade, a relatividade do tempo com relação à velocidade e a relatividade do tempo quando nós estamos sujeitos a um campo gravitacional, ok? Então, sem perda de tempo, vamos lá para os nossos exercícios. Primeiro exercício, está aí na tela. Um astronauta deseja viajar para o futuro da Terra. E o jeito que ele encontra para fazer isso seria pegar uma espaçonave e fazer uma volta na galáxia e depois retornar à Terra. Considerando-se que o astronauta percorre uma distância de 200 anos-luz a uma velocidade de 99,9% da velocidade da luz, determine o tempo que irá passar para quem fica na Terra e o tempo que irá passar para ele. Uma observação: desconsidere todos os processos de aceleração e desaceleração da nave espacial. Muito legal esse enunciado, né? Um astronauta está ali na Terra, entediado, estou cansado aqui, quero uma aventura. Pega uma nave, faz uma viagem né? Praticamente já 100 anos-luz de ida, mais 100 anos-luz de volta, perfazendo o total de 200 anos-luz, viajando a 99,9% da velocidade da luz. Quando ele voltar, ele vai ter viajado para o futuro da Terra. E é isso que a gente vai demonstrar daqui para frente, ok? O tempo que passa para quem fica na Terra, a primeira coisa que a gente vai calcular, tá? Como o astronauta ele está viajando num movimento uniforme, com velocidade constante, ou seja, eu estou desconsiderando aí a aceleração e a desaceleração da nave, e a velocidade dele é 99,9% da velocidade da luz, o tempo que vai passar para quem fica na Terra é um movimento uniforme, né? Então, a gente pode usar aquela famosa equação ΔT, né? Ou seja, o tempo é igual ao ΔS, né? Que é o espaço final menos o espaço inicial, né, a distância que ele vai percorrer, divididos pela velocidade da nave, no caso, né? O ΔS a gente já foi dado, são 200 anos-luz, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é transformar o 200 anos-luz em metros, né? Porque é o sistema internacional. Um ano-luz, repetindo, ele é o quê? É a distância que a luz percorre em um ano. Então, 200 anos-luz é o quê? A distância que a luz percorre em 200 anos. Então, o ΔS é 200 vezes a distância que a luz percorre em um ano. Ok? E qual é essa distância que a luz percorre em um ano? Vou colocar aqui o ΔS 200 vezes... Qual é a distância que a luz percorre? É a sua velocidade, que vocês estão vendo aí, 299.792.458 metros por segundo, vezes a duração de um ano em segundos, ou seja, 60 segundos vezes 60 minutos, vezes 24 horas, que é a duração de um dia, vezes 365, que é a duração de um ano. Quando eu faço essas continhas, eu vou chegar a esse resultado que vocês estão vendo aí. 1,1 quintilhão, 890 quatrilhões, 850 trilhões, 991 bilhões, 97 milhões e 600 mil metros, ou 1,89 quintilhões de metros. Então essa é a distância que o astronauta percorre nesses 200 anos-luz. Foi dado também que a velocidade dele, quanto é que é? É 99% da velocidade da luz. A velocidade da luz, a gente sabe já que ela é representada pela letra C. Então, é 99% de C. 99%, 99,9% no caso, né? 99,9% é o mesmo que 0,999 vezes a velocidade da luz, os 299.792.458 metros por segundo. Então, a velocidade que o astronauta está viajando é de 299.492.666 metros. Agora fica fácil. Eu vou jogar todos esses dados que a gente obteve na equação lá do ΔS, do ΔT, perdão, ΔT que é igual ao ΔS sobre a velocidade. Então fica lá o 1,89 quintilhões de metros, né, dividido pela velocidade da nave.
que são os 299.492.666 metros por segundo. Botando isso na calculadora, vai me dar o quê? 6, deixa eu ver aqui, mil, milhão, bilhão. 6.313.513.514 segundos. Vamos converter isso daí em anos? Para converter em anos, essa quantidade toda de segundo, eu vou dividir pela duração de um ano em segundos. Então, quanto é que dura um ano em segundos? A gente já viu, mas vamos repetir aqui. 60 segundos vezes 60 minutos, que vai dar 1 hora, vezes 24 horas, que é a duração de um dia, vezes 365 dias no ano. Então, a duração do tempo para quem vai ficar na Terra vão ter se passados 200,2 anos. Ou seja, enquanto o astronauta está fazendo a viagem dele, se passaram 200,2 anos. Tá? Então vamos jogar esse resultado aqui, que é o tempo que passa para que fica na Terra, os 200,2 anos, e agora vamos calcular o tempo que passa para o astronauta. Como o astronauta está viajando a uma velocidade muito alta, uma velocidade muito próxima à velocidade da luz, os 99,9%, a gente vai ter que usar a teoria da relatividade, a equação da dilatação do tempo, que é o que está aí. O delta T0, que é o tempo que a gente chama de tempo próprio, ou seja, é o tempo que vai passar para o astronauta que está dentro da nave, vezes o ΔT, que é o tempo que vai passar para quem fica na Terra, que a gente já calculou, que é o 200,2, vezes a raiz quadrada de 1 menos V sobre C, lembrando que C é a velocidade da luz, ao quadrado. Agora é só jogar os dados na equação. ΔT 200,2 vezes a raiz de 1 menos a velocidade é 99,9% de C, ou seja, 0,999 C, dividido por C ao quadrado. C com C em cima a gente corta, então vai ficar o quê? 200,2 vezes a raiz de 1 menos 0,999 ao quadrado. Fazendo essa continha, a gente vai chegar à conclusão que para o astronauta irão se passar apenas 8,951 anos. Então, arredondando, que a gente tem a resposta do problema. Para quem ficou na Terra, vão se passar 200 anos. O astronauta, o tempo que ele vai medir serão 9 anos. Ou seja, no relógio do astronauta dentro da nave, essa volta que ele vai fazer na galáxia, né, de 200 anos, de 200,2 anos no caso, 200 anos na Terra, vai representar só 9 anos para ele. Ou seja, ele viajou para o futuro, né? Então, quando ele voltar, a Terra não vai estar mais há 9 anos. Ele não vai voltar daqui a 9 anos, ele vai voltar daqui a 200 anos da Terra. Ok? Então isso aí é um belo exemplo de como a gente pode viajar para o futuro. Quem sabe um dia a gente consiga construir uma nave que atinja a velocidade da luz e aí os viajantes do espaço e do tempo vão poder viajar para o futuro quando voltarem da sua empreitada espacial. Vamos agora para o exercício número 2. Um astronauta se aproxima do intenso campo gravitacional de um buraco negro de massa 10 milhões de vezes a massa do Sol e permanece nessa posição por 1 ano do seu relógio estudando esse buraco negro. Sabendo que ele se fixa durante todo esse período a uma distância de 30 milhões de quilômetros do centro desse buraco negro, ou seja, ele só está dizendo que é 1/5 da distância da Terra ao Sol, só uma comparação, tá? Determine quanto tempo terá passado na Terra após o relógio do astronauta marcar 1 ano de estudos próximos a esse buraco negro. Aí, a dilatação do tempo, ela já não é mais em função da velocidade, né? No exercício anterior, a gente viu que o tempo se dilatava, havia uma relatividade do tempo por conta de quê? Da velocidade da nave. Agora é diferente. A dilatação do tempo, ela ocorre em função do campo gravitacional. E aí a gente usa essa equação também de Einstein da relatividade do tempo em função do campo gravitacional, que é o ΔT0, né? Esse ΔT0, ele sempre é o tempo para quem está, no caso aí, sujeito ao campo gravitacional, tá? Que no caso é o astronauta, vezes o ΔT, que é o tempo para quem está parado na Terra, vezes a raiz de 1 menos 2gm, g é a constante de gravitação universal, m é a massa do buraco negro, dividido pelo raio do buraco negro, né? No caso aí a distância da nave até o centro do buraco negro, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, como eu falei,
O ΔT é o tempo para quem está na Terra e o ΔT0 é o que é o tempo próprio, é a duração do tempo para quem está sujeito ao campo gravitacional. O que é dado no problema? Ele diz que para o astronauta, o seu relógio lá, ele marca um ano. Então esse um ano é o quê? É o ΔT0, certo? Que é o tempo próprio, duração do tempo para quem está sujeito ao campo gravitacional. E o que eu vou querer determinar? O ΔT, que é a duração do tempo para quem está na Terra. É isso que é perguntado, certo? Então, usando um pouquinho de álgebra, eu jogo o ΔT para um lado, o ΔT0 para o outro lado, e eu vou ficar com essa equação aí que vocês estão vendo agora na tela, certo? O ΔT0 foi dado, que é um ano, vamos converter isso para segundo, lembrando que a gente sempre tem que trabalhar na unidade de medida do sistema internacional, que no caso aqui para tempo é segundos, né? A massa, que é esse M, é a massa do buraco negro, ou seja, ele disse que a massa do buraco negro são 10 milhões de vezes a massa do Sol. Então, a massa do Sol é 1,989 vezes 10 elevado a 30 kg, vezes os 10 milhões de vezes a massa do Sol, né? A distância que ele está, que esse astronauta, ele fica do centro do buraco negro, ele fica a 30 milhões de quilômetros do centro do buraco negro. Lembrando que a gente precisa passar isso para metro, né, que é a unidade do sistema internacional. Para passar de quilômetro para metro, basta multiplicar por 1000. Então, o R é 30 milhões vezes 1000, certo? O G é a constante de gravitação universal, por ser uma constante, seu valor é fixo, né? Então ele vale 6,673 vezes 10 elevado a menos 11, e a velocidade da luz, que é C, também é uma constante, equivale a 299.792.458 metros por segundo. Tá? Eu vou limpar toda a tela para ficar um pouco mais clean. Vamos jogar a equação, que a gente já tinha apresentado no slide anterior, e agora vamos jogar os dados. O ΔT0, que é o tempo que passa para o astronauta, é um ano, né? São esses 31.536.000 segundos, dividido por essa raiz quadrada aí desse número gigantesco, dessa equação gigantesca aí, bem grande, que já dá todos os dados que a gente já tem. G é a constante de gravitação universal, M é a massa do buraco negro, R é a distância e C é a velocidade da luz, né? Resolvendo essa equação, a gente chega à conclusão que para as pessoas que ficaram na Terra vão se passar 8 anos, enquanto que para o astronauta que está ali sujeito ao campo gravitacional, só vai ter se passado 1 ano. Exercício número 3. No centro da Via Láctea existe um buraco negro chamado de Sagitários A estrela. Esse é o nome do buraco negro que está no centro da nossa galáxia, da Via Láctea, tá? Sua massa equivale a aproximadamente a 4.062.905 massas do Sol. Se um astronauta permanecer por um ano a uma distância de 12 milhões e 100 quilômetros do centro desse buraco negro de sua nave espacial, quanto tempo terá se passado na Terra? É parecido um pouco com o exercício anterior, tá? E aí você deve estar se perguntando, por que 12 milhões e 100 quilômetros? Vocês vão entender daqui a pouco, já, tá? Então, vamos lá. Vou usar a mesma equação de dilatação gravitacional do tempo, né? O que eu vou querer determinar? O ΔT, que é o tempo que vai passar para quem está na Terra. A gente já tem o ΔT0, a gente já tem lá todos esses outros dados de constante gravitacional, distância, velocidade da luz e a massa de Sagitários A estrela, né? Então vamos jogar esses dados. O ΔT0 que é o tempo para o astronauta, ele vai ficar ali um ano na borda desse buraco negro estudando esse buraco negro, ou seja, um ano são 31.536.000 segundos. A massa que é dada é 4.062.905 vezes a massa do Sol. Então é só pegar a massa do Sol, que é 1,989 vezes 10 elevado a 30 kg, multiplicar por 4.062.905. A distância que essa nave vai permanecer nesse buraco negro são 12 milhões e 100 quilômetros, passando para metros, só multiplicar por 1000, ok? E aí a gente já tem as constantes, né? De constante de gravitação universal, que é 6,673 vezes 10 elevado a menos 11, e a velocidade da luz, 299.792.458 metros por segundo. Coloco todos esses dados aí na equação, tá? E vou chegar à conclusão que o ΔT, ou seja, o tempo que se passa na Terra, são 10.924
10 bilhões 924 milhões 436 mil 372 segundos. Isso é o mesmo que dizer que o ΔT, que é o tempo que passa na Terra, são de 346,4 anos. Ou seja, para o astronauta, o relógio dele, o tempo que ele vai perceber é só um ano. E para quem fica na Terra, terão se passado quase aí 350 anos. Agora vamos pegar o mesmo exercício que a gente fez anterior, exercício número 3, e mudar. Né? E agora vocês vão entender porque eu botei esses 12.100 quilômetros. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos botar que a distância da nave até o centro do buraco negro são 12 milhões de quilômetros. Tá? Para passar para metros, só multiplicar por 1.000. Então, a distância R é 12 milhões de quilômetros vezes 1.000. Tá? Coloco todos os dados na equação. O problema é o mesmo, só mudou os 12 milhões e 100 quilômetros para 12 milhões de quilômetros. Tá? E aí vocês estão vendo aí que eu destaquei e grifei em vermelho o 12 milhões. Tá? Quando eu começo a resolver esse radical aí do denominador da fração, né, a raiz quadrada de 1 menos esses números gigantescos aí, eu vou chegar à conclusão de que o quê? Que essa marcação que eu estou destacando aí em vermelho, 2 vezes 6,673 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 1, 9,89 vezes 10 elevado a 30 vezes 4.062.905 dividido pelo raio, pela distância e pela velocidade da luz ao quadrado, tá? Isso vai ser exatamente igual a 1. Tá? 1 menos 1 é quanto? 1 menos 1 é 0. Qual é a raiz de 0? É 0. E aí eu te pergunto, o ΔT ficaria o quê? O 1 ano, né, que são os 31.536.000 segundos, dividido por 0. Esse número é indeterminado, a gente não consegue fazer essa divisão. Qual o número que multiplicado por 0 vai dar 31.536.000? Nenhum número, né? Então, o que acontece? Não existe divisão por 0, ele é um número indeterminado, certo? Então, quando a gente atinge um determinado limite, né, de um buraco negro, o tempo ele entra num tipo de um colapso, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Agora, imaginem vocês que ao invés de 12 milhões e 100 mil, ou 12 milhões e 100 quilômetros, ou 12 milhões de quilômetros, a distância seja de 11 milhões, que é o que vocês estão vendo aí, grifado aí agora. Né? Então, todo esse radical, ele vai dar um número negativo, menos 0,09. Em outras palavras, não existe também raiz quadrada de um número negativo, certo? E aí, o que eu quero mostrar com isso? Eu vou definir aqui uma coisa chamada horizonte de eventos, tá? O que é o horizonte de eventos de um buraco negro? Esse horizonte de eventos é o que está escrito aí, é um limite do espaço-tempo através do qual a matéria e luz podem passar apenas para dentro em direção ao centro do buraco negro. Nada, nem mesmo a luz, pode escapar de dentro do horizonte de eventos. Em outras palavras, a gente pode dizer que esse horizonte de eventos é o limite do qual qualquer coisa, seja luz, seja matéria, nós, a nave, né, pode se aproximar de um buraco negro. Se ele chegar nesse limite ou ultrapassar esse limite, ele vai ser sugado por esse buraco negro e ponto final, acabou. Não tem volta, ele não consegue mais sair de lá. Né? Por isso que se chama buraco negro, porque a luz, quando ultrapassa esse limite do horizonte de eventos, nem ela consegue sair de dentro do buraco negro. Por isso que ele não reflete luz no buraco negro, certo? Então, como previsto pela relatividade geral de Einstein, a presença de uma massa, ela deforma o espaço-tempo. A gente já viu isso no vídeo de dilatação gravitacional do tempo, tá? No horizonte de eventos de um buraco negro, essa deformação se torna tão forte e tão intensa que não há caminho que se permita deixar sair de dentro do campo gravitacional do buraco negro, certo? Então, vai chegar a um determinado limite
que dali para frente nada escapa da gigantesca, imensa atração gravitacional do buraco negro. Por isso que alguns minutos atrás a gente viu lá raiz quadrada de zero, raiz quadrada de número negativo. Ou seja, aquelas distâncias, os 12 milhões de quilômetros ou os 11 milhões de quilômetros, elas estão, no caso 12 milhões, está exatamente em cima do horizonte de eventos. Já o 11 milhões está além do horizonte de eventos, né? Então a gente não consegue, né? O tempo ele entra em colapso. Não existe um tempo negativo, né? Não existe um número que seja dividido por zero que vai dar um outro número. Como também não existe raiz quadrada de número negativo, certo? Isso daí, esse horizonte de eventos, ele é definido na astrofísica como o raio de Schwarzschild, ou limite de Schwarzschild, tá? E ele equivale a essa equação que está aí. O raio de Schwarzschild é 2 vezes a constante gravitacional g vezes a massa do corpo, né, no caso do buraco negro, dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Quando a gente pega e calcula o raio de Schwarzschild desse buraco negro, eu vou ter que 2 vezes a constante de gravitação universal, que é o 6,673 vezes 10 elevado a menos 11, vezes a massa do buraco negro, que foi dada, que é 4.062.905 vezes a massa do Sol, tá? Dividido pela velocidade da luz, que são os 299.792.458 km ao quadrado, metros por segundo ao quadrado. Isso vai me dar exatamente os 12 milhões de quilômetros. Ou seja, o buraco negro do centro da nossa galáxia, que a gente chama de Sagitários A estrela, o horizonte de evento dele está a 12 milhões de quilômetros do seu centro, tá? E aí, para a gente finalizar, eu vou colocar aqui mais 2 observaçõezinhas. Então, no centro de um buraco negro, conforme descrito pela relatividade geral, existe uma singularidade gravitacional, uma região onde a curvatura do espaço-tempo se torna infinita. Teoricamente, o tempo ali ele não passa, o tempo ali não existe, tá? E aí, finalmente, observadores que eventualmente, que caiam não, né? Vamos dizer que observadores que eventualmente venham a cair em um buraco negro, além do raio de Schwarzschild, não podem evitar serem transportados para o centro deles, ou seja, para a singularidade. Quando eles atingem a singularidade, são esmagados em densidades infinitas e sua massa é adicionada ao buraco negro. Ou seja, a massa, a matéria, enfim, se decompõe por completo. Tá legal? É isso aí, gente. Eu fiz esses 4 exercíciozinhos aí sobre dilatação do tempo, para vocês fixarem. Se tiverem dúvida, já sabe, basta escrever aqui nos comentários, manda um e-mail para mim, que eu terei o maior prazer em responder. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, isso fortalece muito o canal para crescer, tá legal? E obrigado por mais uma vez me aturarem até aqui e até a próxima. Um abraço.